Então, Charles, a gente viu hoje que a tua palestra teve dois prismas, né? A parte mais didática, né? Que realmente trouxe ali a informação, o cerne da informação. E também teve a parte mais lúdica, né? Contando uma história ali para os produtores se identificarem. Então, Charles, conta para nós qual é que é o ponto de virada da sucessão familiar. Quem é que deve dar início a esse processo? A geração que está entregando o negócio ou a geração que vai receber a propriedade? Bom, essa questão de levantar o assunto, né, a sucessão, normalmente ela é melhor esse assunto vir dos pais, né? Porque os filhos, quando trazem esse assunto, sempre dá aquela impressão assim que a gente já está falando em morte. E a questão de sucessão, ela realmente é bastante complexo esse assunto, né? Porque todo mundo faz uma relação com morte e ninguém quer pensar em morte, né? Então, a gente tem que virar a chave e começar a entender que quando a gente fala em sucessão, na verdade a gente está falando em continuidade e não em morte. A gente pode estabelecer um planejamento sucessório a longo prazo com a presença dos pais, que é o melhor, na verdade. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, sempre o ideal é que os pais tragam esse assunto. E por isso que cada vez mais a gente tem trabalhado em cima desse tema, em reuniões, né, em palestras, em conversas, né, para essa geração que vai ser sucedida despertar o interesse por buscar informação e buscar levantar esse assunto dentro da família para poder tocar esse processo. Hoje também tu citou algumas ferramentas facilitadoras desse processo de sucessão familiar. Cita para nós algumas aí. Uma das principais ferramentas que a gente tem trabalhado dentro da questão sucessão familiar é o protocolo familiar, que nada mais é que um documento onde a gente regra essa sociedade, a gente profissionaliza essa empresa rural, onde a gente define cargos, funções, remunerações, o próprio uso dos bens, do maquinário, né? A gente regra a troca de carro, quem que troca, quando que troca, qual que é o padrão do carro. Então, na verdade, é trazer um caráter de empresa para esta propriedade rural, né? Que muitas vezes tem um filho, né, tocando esse negócio, um sucessor, e filhos que não fazem parte, né? Então, com esse protocolo, além de a gente regrar, a gente consegue trazer também transparência para quem está fora do negócio, conseguir entender que, na verdade, né, esse patrimônio familiar está crescendo e está tendo, né, bons resultados e que isso é uma questão importante para a família, né, para esse patrimônio que está crescendo. Então, é extremamente importante que a gente comece esse processo quanto antes, né, para manter principalmente a harmonia da família, né? Hoje na tua palestra foi apontada ali a holding familiar como uma boa solução, né? E muitos produtores também enxergam dessa forma. Mas a holding familiar, Charles, é a única opção que o produtor tem nessa questão da sucessão familiar? Essa questão de holding familiar ficou um pouco banal, assim, todo mundo fala como se fosse a solução do problema sucessão. Na verdade, uma família que não está organizada em termos de gestão, não pode dar esse passo da holding familiar antes, né? Primeiro a gente tem que organizar esse negócio, definir as regras, definir as funções, como eu já falei, questão das remunerações, ter essa gestão mais profissionalizada para aí sim avaliar se o processo de constituição da holding ele é importante ou não. O que a gente muitas vezes vê? O pessoal constituindo o holding sem ter organização nenhuma, né? Então eu vou lá, crio um CNPJ, coloco os imóveis lá dentro, né? E como é que funciona a gestão desse negócio? Quem participa, quem não participa, o filho que está fora recebe alguma coisa, não recebe, né? O que está dentro tem uma remuneração pelo trabalho, tem distribuição de lucro, remuneração variável, tem transparência, esses números estão disponíveis, né? A família está contente, né? Isso que é o fundamental. Então não adianta a gente dar um passo antes, né? É aquela velha história, vou colocar a carreta na frente dos bois. Eu vou lá e vou fazer a holding antes de ter uma organização. Então o primeiro passo seria um protocolo familiar. Depois a holding a gente vai avaliar se ela é a melhor opção ou não. Tem famílias que não se aplica. Então cada caso tem uma resolução e isso tem que ser estudado para entender o que é melhor para cada família. Com relação aos desafios, né? Qual é o maior desafio que a empresa, que a família que quer estabelecer esse protocolo de sucessão familiar na propriedade vai encontrar? É o aspecto jurídico, é o aspecto tributário contábil ou é o relacionamento interpessoal da família? Perfeito. Esse processo de sucessão, ele envolve emoções, né? Ele envolve a parte jurídica, a parte patrimonial de família, né? O patrimônio dessa família, mas principalmente ele envolve emoções, ele envolve um pouco mais o lado humano, né? Então o maior desafio de qualquer processo de sucessão, independente do estágio que se encontre, realmente é conseguir alinhar essas pessoas. E para isso, a gente tem técnicas, né? A primeira delas é conseguir explicar para essas pessoas, fazer com que essa família entenda as diferenciações entre família, negócio e patrimônio, né? Para cada um desses entes, a gente tem que trabalhar de forma individual, né? Criando regras, tanto de dia a dia, como também de remunerações, e para que todo mundo entenda esse processo de família, negócio e patrimônio. E aí a questão de harmonia familiar é, na verdade, o que se busca, né?
Então, se fala em sucessão, é sucessão patrimonial, é a questão, né, de divisão dos imóveis, é a questão tributária, né, são grandes problemas da sucessão. Mas o maior problema é a gente chegar numa família, lá com aquela geração que vai ser sucedida já na casa dos 70, 75 anos, e chegar num almoço de domingo e o pessoal não se reunir. A família não se reunir mais porque o pessoal não tem mais relação, né? Essas relações foram rompidas em função da falta de comunicação e transparência. Então, o maior desafio desse processo é justamente manter a harmonia da família. Esse é o principal. O resto é uma consequência. Talvez com isso a gente consiga ter vantagens tributárias, vantagens jurídicas e vantagens de resultado para esse negócio. Muito bem, quem quiser conhecer o protocolo de sucessão familiar oferecido pela RGS, como é que tem que fazer? A gente trabalha num processo de avaliação, né, de família por família. Então, quem tem interesse, quem quer conhecer um pouco mais, quer desenhar um projeto, nos procure. Normalmente a gente analisa documentos, analisa o contexto familiar e monta um projeto. Em cima desse projeto, aí sim a gente vai trazer a realidade para aquela família, a melhor opção para aquela família e para aquela situação. E aí sim a gente passa valores do trabalho, enfim. Aí o cliente fica à vontade de poder seguir conosco, né? Ou se decidir não fazer o projeto, também fica aberto e não tem custo algum. Então não tem por que não fazer uma avaliação. Tu faz uma avaliação, vê se aplica para o teu negócio, se não se aplicar, tu não vai gastar nada. Então nos procure, a gente tem nas redes sociais aí como entrar em contato e a gente vai tentar trazer o melhor resultado para cada família. Tá bom, então, muito obrigado, Charles. É uma satisfação te receber aqui no sindicato. Muito obrigado. Eu que agradeço o sindicato, né, pelo convite e para nós é uma satisfação poder estar aqui em Camaquã, que é a nossa cidade, né, trazendo um pouco mais esse assunto que é tão importante e que todo mundo vai passar por isso. Então, por que não discutir esse assunto?